Meus irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa de estar na presença dEle, louvar com os irmãos, agradecer a oportunidade do pastor Gislene trazer aqui um pouco da minha história pessoal, daquilo que Deus faz na vida de quem confia e quem acredita nas promessas de Deus. Quantos creem nas promessas de Deus aqui, amém? Meus irmãos, eu me chamo Davi, como o pastor falou, tenho 30 anos, sou mais novo de 4 filhos. Minha mãe está ali, Dona Aparecida, meu pai é o Senhor de Mundo, as 2 mulheres que eu mais amo ali, a Natália, minha mãe. E minha história começou em 1992, quando eu nasci, e ao longo da minha vida nasci em Samambaia. Meus pais na época ganharam um lote com a escritura na época do Roriz, lá em Samambaia. E aí o que meu pai conseguiu fazer foi um barraco de madeirite assim, bem improvisado para a gente morar. E eu cresci naquele barraco ali. E enfim, aí mais ou menos com 14 anos, eu lembro que meu irmão mais velho, um dos meus irmãos, falou para mim que por que eu não estudava para eu fazer um concurso público, fazer a prova do CFO da PM. Ele usou essas palavras, pastor. Ele falou assim: meu irmão, por que você não faz bem o ensino médio aqui? Eu tinha 14 anos, eu entrar no ensino médio, ele falou para mim: faz bem, estuda bem aqui a prova do CFO da PM. E aí em 2009, quando você terminar o ensino médio, você faz o vestibular. E aí aquilo entrou no meu coração e eu falei: é isso que eu quero para a minha vida. Até então eu não sabia o que eu ia fazer, né? A gente cresce assim meio que sem saber o que fazer. Meus pais, graças a Deus, me deu uma boa estrutura familiar, pessoal, moral, mas eles não sabiam muito assim, faz um curso técnico, faz uma faculdade, né? Mas com toda essa dificuldade, e eu cheguei aos 14 anos e coloquei no meu coração: é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser oficial da PM. E aí fiz o ensino médio, mais ou menos em 2009, comecei o ensino médio em 2007, e em 2009 saiu. 2009 ou 2010, se não me engano, saiu o edital do CFO. Mas aí já tinha mudado, em vez de vestibular, passou para concurso. Não sei se algum dos irmãos tem conhecimento. E aí logo que saiu o edital, saiu como se fosse para oficial, saiu para nível superior. Então assim, já tinha quebrado as minhas oportunidades, porque eu estava saindo do ensino médio, não tinha nem perspectiva de fazer faculdade, meus pais não tinham condições de pagar, então eu fiquei assim meio que errado, já era esse sonho. E aí um fato interessante que aconteceu durante esse ensino médio que eu fiz, que uma das vezes lá que o professor perguntou assim: levanta a mão, o que você quer fazer? Quer fazer história, quer fazer geografia, quer fazer direito, medicina. E aí eu lembro que eu levantei minha mão bem alto assim e falei: eu quero fazer o CFO da PMDF. Aí todo mundo virou, olhou para mim assim, os alunos ficaram: esse menino é doido. Aí o professor veio que riu de mim, não deu ideia, passou para outra, para outra. Enfim, e aí eu lembro que eu marquei isso na minha cabeça: mas eu quero ser isso. Eu vou orar a Deus e eu vou ser oficial da PMDF. E aí estudei, né? Então, continuando, eu terminei o ensino médio em 2009, 2010 fiquei aguardando, porque a gente, como homem, a gente tem que aguardar reservista para poder trabalhar, né? Então, não tinha como fazer faculdade. E aí em 2011 eu entrei na aeronáutica para serviço militar obrigatório, que foi uma grande bênção na minha vida. Aprendi muita coisa, e uma delas que eu aprendi no primeiro ano do serviço militar obrigatório, que a gente nunca deve parar em meio às guerras. A gente tinha um dizer lá no coronel que era bem assim: não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu sento, se eu sento eu deito, se eu deito eu durmo, e se eu durmo na guerra eu morro. E a gente ficava falando isso no nosso campo, nosso acampamento lá. Foi uma semana e a gente aprendeu isso, eu não esqueço até hoje. E eu uso isso para a minha vida espiritual, usei isso para a minha vida na minha aprovação do concurso público. E aí passei esse primeiro ano muito ralado. Quem serviu o serviço militar obrigatório sabe como é, tem seus desafios, a gente ganha pouco. Meu salário em 2011 era R$492 líquido, então não sobrava nada, era só Deus para multiplicar. E aí em 2012 surgiu a oportunidade de fazer um processo seletivo, como se fosse um concurso interno, mas eu concorria com os civis para a prova de taifeiro. Não sei se os irmãos sabem quem é um taifeiro,
nas Forças Armadas, mas é aquele que trabalha ali, é o staff do oficial general. Trabalha ali com um brigadeiro, servindo na Copa ou na residência dele. Enfim, está bem próximo ali das autoridades. E Deus, mais uma vez, colocou no meu coração: essa é a minha meta meu. Eu quero ser taifeiro para poder fazer a faculdade, que Deus lá na frente vai abrir uma porta. Até então, o sonho do CFO estava meio que deixado de lado, porque como eu tinha vindo o CFO nível superior, e aí eu não sabia se eu ia conseguir, né, fazer uma faculdade, já tem tempo, a idade passa, mas eu coloquei no meu coração que ia fazer essa prova de taifeiro e que eu ia passar. E aí foi, e assim foi. Orei a Deus muito, estudei também, fiz minha parte, e Deus abriu as portas. E é interessante, quando na época eu estava no serviço militar obrigatório, os colegas falavam assim: "Ah, por isso, para que você vai estudar para isso? Só passa cara antigo já." Fala desse jeito assim, não? Você é novinho, você sabe arrumar agora. Mas mesmo assim eu não deixava isso entrar no meu coração. E aí a prova foi em março de 2012. Eu lembro que quando eu entrei lá, um monte de cara já antigo, o S1 já, o cara já tinha feito prova de S1, que é um soldado especializado. E aí eu lembro que eu orei a Deus ali antes da prova, eu falei: "Deus, se for a tua vontade, eu vou passar essa prova." E aí fiz a prova, passou mais ou menos uns 2 meses, saiu o resultado. E uma semana antes de sair esse resultado, aconteceu algo muito, muito forte, uma experiência muito forte com Deus. E é interessante que as experiências vão fortalecendo a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento. Uma semana antes eu tive uma visão no sonho, por volta de 3 horas da manhã, eu sonhava que eu tive essa visão. Abri o computador, um arquivo do PDF. Quando abri esse arquivo do PDF, estava assim, classificação, o curso, processo seletivo de taifeiro, algumas informações e a lista com classificação. E meu nome estava em primeiro lugar. Estava em primeiro lugar assim, mas só que foi muito rápido. Eu tive essa visão e já acordei, despertei na madrugada. Aí o cara não sabe que eu passei, mas eu olhei assim para o teto, fiquei: não passei ainda não, ainda nem saiu o resultado. Aí voltei a dormir. E aí eu guardei essa visão para mim e continuei, né? Na época estava trabalhando no ministério lá, já tinha saído do batalhão. E aí passou essa semana, meu irmão me ligou falando que tinha saído o resultado, o colega dele tinha acesso, e aí ele me falou que eu tinha sido o primeiro reserva, até brincou comigo, né? Era 9 vagas, ele falou que eu tinha sido o primeiro reserva. Eu falei: "Amém, mesmo, vou lá fazer os testes, quem sabe alguém fica em algum, não querendo mal dos outros, mas é que alguém fica, eu entro, né?" E aí fiz. E aí então ele falou, na mesma hora do telefone, ele falou: "Não, meu irmão, estou brincando, sai a classificação, você é o primeiro colocado. Então, para honra e glória de Deus, aí eu consegui passar em primeiro lugar." E aí Deus abençoou, fiz um curso de formação, fui trabalhar com um brigadeiro, que atualmente é o comandante da aeronáutica, foi o meu primeiro chefe, muito rígido, aprendi muito com ele, nunca me maltratou, Deus sempre cuidou de mim, Deus sempre me abençoou, sempre cuidou para que ninguém fizesse mal a mim. E enfrentei alguns desafios, claro, nesse trabalho. Tinha um capitão lá que ficava no meu pé e tudo. E aí, numa dessas aí, eu falei com um colega meu lá, que nem era crente, falei: "Rapaz, eu vou sair desse lugar aqui, porque não está dando não, aquele tenente lá, na época era tenente, está no meu pé e eu vou sair daqui." Aí ele olhou para mim e falou: "Tu não é crente, da Cruz?" Eu falei: "Sou." "Então ore pela vida dele." E aí foi como um água de Deus assim, falou: "Meu filho, tem que orar para que te peça aí." E aí então eu orei, né? É mais uma experiência com Deus que eu tive com essa situação. Eu orei a Deus, passou uns 3 meses, esse tenente parou de encher meu saco, parou de ficar no meu pé. Deus assim trouxe paz àquele lugar, e aí eu acalmei meu coração, e nisso Deus foi me abençoando, né? Logo que eu passei para a taifeiro, em 2012, em 2013, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito na Fastec, pelo FIES. Passei a madrugada toda mexendo no FIES, tentando financiamento, até que saiu. Coisa de Deus também, irmão, ninguém explica. E aí consegui, entrei em 2013, e também foi uma jornada bastante difícil, que eu chegava basicamente sempre depois do intervalo, por causa do trabalho, que eu ficava atendendo o brigadeiro até mais tarde, então tinha que ficar à disposição dele. E aí segui, meus irmãos, e aí veio ao meu coração de volta aquele sonho, 2016, do CFO. E aí, meu Deus, estava perto de sair, e aí eu querendo fazer o bombeiro, aí um colega lá do cursinho falou: "Por que tu não vai pro CFO? Tu tem mais estilo de... tu tem mais cara assim de CFO." Ele falou assim: "Você tem mais
seu jeito é mais de PM e tal, em vez de bombeiro. Aí eu falei, amém. Então eu achei Deus falando, usando aqui esse irmão. Aí voltei a estudar para o CFO, fazendo a faculdade de Direito, estudando para o concurso. Os irmãos que estudam para concurso sabem que como é ralado, né? E aí, em 2016 saiu o edital, novembro, salvo engano. Fiz a prova em março de 2018 e deu certo. Deus abençoou, passei no número das redações, fui para as fases. E aí, no meio das fases, surgiu algumas dificuldades. E uma delas é um fato, um episódio bastante interessante, Manuel, que aconteceu. Nas fases da inspeção de saúde, eu fui fazer o exame médico lá na aeronáutica, que a época eu ainda estava lá, então eu aproveitava para fazer os exames lá, que a gente já contribui. E aí eu fui na médica oftalmologista pegar um laudo para colocar no concurso do CFO, estava nas fases do exame. E aí eu lembro que essa médica olhou, né, no edital, fez meus exames e falou para mim que eu não poderia ser policial, que minha visão não permitia. Falou que eu estava reprovado. E assim, quando ela olhou o CFO, ela falou, você passou no CFO, concurso difícil. Por que você não estuda para outro concurso? Desiste disso, faz outra coisa. Ela falou desse jeito. E foi como um banho de água fria assim em mim, e eu deixei aquela palavra entrar no meu coração, saí de lá decepcionado. Ela ainda falou assim, por que de repente, né, não sei qual é a sua condição, mas tenta fazer uma cirurgia corretiva. Mas ela me olhou assim com a cara de desprezo, olhou assim debaixo dos pés, assim, sabe? Tipo, como se eu não tivesse condições de pagar. Embora eu também tivesse uma dificuldade financeira, mas me senti muito desprezado aquele dia. E aí eu saí triste daquele lugar, voltei para o meu trabalho. E como sempre, Deus sempre usa pessoas ao nosso redor para nos abençoar, para nos alertar. Deus sempre usa pessoas mesmo. E aí lá no trabalho tinha um tenente, serva de Deus, falou comigo, da Cruz, vai em outro lugar. Por que você não vai em outro lugar? Paga isso. E aí você vê realmente se você não pode participar do concurso. E aí eu fiz isso. Fui num outro médico, cheguei lá já no médico falando assim, doutor, eu acho que eu estou reprovado, só queria confirmar mesmo se eu estou reprovado nas vistas, no exame de vista. E aí ele olhou assim, não, o seu resultado aqui está dentro. Vou fazer seu relatório aqui, está dentro, é concurso de quê? Eu falei, é da PM. Aí ele até brincou comigo, muito bom, vou pegar os ladrões aí, né? Falou até assim comigo. E aí ele fez o laudo, deu tudo certo, graças a Deus. Fiz essa etapa, cumpri essa etapa do exame de saúde, Deus abençoou. E logo em seguida teve o concurso do CFP também, Deus abençoou também. Né? Aquela palavra lançada por aquela médica lá que eu não poderia ser policial militar, foi quebrado, meu irmão, porque o Deus que promete é o Deus que cumpre as promessas. E Deus tinha me prometido isso há muito tempo. Deus tinha usado uma irmã para falar comigo que me via em meio às estrelas. Eu achava que era como taifeiro lá no meio dos brigadeiros, dos oficiais generais. Mas não, era realmente o concurso do CFO. E aí, Deus quebrou essa palavra dessa médica com 2 aprovações no CFP e no CFO. Então, assim, antes de sair da aeronáutica, em 2019, logo que o CFP chamou, eu estava trabalhando na vice-presidência. Deus me deu essa graça de trabalhar com o vice-presidente Mourão. Era um dos garçons dele. E aí eu lembro que na despedida, logo que eu cheguei, então, é muita experiência, mas eu vou tentar resumir. E aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha um irmão lá, copeiro, e falou para mim, você não vai ficar muito tempo aqui não. Aí eu falei assim, mas por quê? Deus está me falando, você não vai ficar muito tempo aqui não. E aí foi dito certo, eu fiquei 1 mês certinho lá na residência do Mourão, no Jaburu. E aí logo no dia que eu fui me despedir do Mourão, né, falar com ele que eu estava saindo, ele tinha um trato muito próximo da gente, chamava todo mundo pelo nome, e falou para mim que eu continuasse com essa minha integridade. Ele olhou nos meus olhos e falou bem assim, olha, mantenha essa tua integridade da cruz, mantenha essa honestidade. Não há nada melhor do que a consciência tranquila, chegar em casa e dormir com a consciência tranquila. É o melhor travesseiro. E aí ele falou mais outras coisas lá que eu me emocionei, eu chorei na presença dele, Deus sem querer, e aí ele me abraçou e falou para eu ir em paz e cumprir minha missão. E assim fiz. Entrei no CFP em 2019, foi 7 meses de curso e formei e já 3 semanas depois, Deus abençoou, o CFO abriu também as portas, comecei o CFO e aonde eu estou no 3º ano, né, comecei no 1º, 2º, 3º. Então, meus irmãos, Deus ele cumpre promessas.
Mesmo que as pessoas não acreditem em você, Deus ele cumpre promessas. Ele é um Deus sobrenatural. Aquilo que você olha assim e parece que é impossível, ele faz. Eu lembro que muitas palavras vieram, eu só estou contando algumas, mas tinha gente que falava, não vai te chamar não, porque é muito cacique para pouco índio, se fosse soldado te chamava. Muita gente falava assim, tu não vai ser chamado não, Gacus. Melhor tu ficar em aeronáutica, tu já está de carreira mesmo e tal. Enfim, muitas palavras vieram ao meu coração, mas eu sempre tinha no coração a fé e a esperança e a confiança, assim como nós cantamos aqui hoje, a confiança de que o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Então Deus me abençoou com essas duas aprovações, né? Eu, no dia que eu estava com o coronel, na sexta-feira lá, contei um pouco da minha história também pessoal em casa, que, como eu falei para os irmãos, eu não tinha um quarto assim. Meu sonho com 14 anos era dois. Logo que meu irmão falou isso, era passar no CFO com 14 anos e era ter um quarto, que na época eu não tinha um quarto. Meu quarto era um corredor. Lá em casa a gente tinha umas dificuldades, graças a Deus não passamos dificuldade de passar fome, mas tinha dificuldade porque a gente não tinha uma casa decente. A gente morava num barraco de madeirite. E assim, meu sonho era ter um quarto, né? Ter uma casa de alvenaria. Eu ficava com isso, meu Deus, eu queria tanto ter um quarto. Eu tinha vergonha até dos meus amiguinhos da rua. Eu nem fazia amizade na escola por causa disso. Aí os amiguinhos queriam chamar para casa, eu nem fazia amizade. E aí, logo com essa minha aprovação na aeronáutica, Deus me abençoou. Fiz um consignado, Deus foi abrindo as portas, não sei como, mesmo ganhando 1.000 e pouco, uma volta de 1.300, 1.200, 2012, 2013. A gente deu início lá em casa, lá, a obra, graças a Deus. Em 2015 a gente terminou, em 2016 a gente entrou em casa, nós estamos lá morando. A casa tem um povoado de 89 metros, não é uma casa grande, mas é uma casa confortável, de alvenaria, e uma casa onde eu tenho meu quarto, meu guarda-roupa. E isso é tudo Deus que faz, meus irmãos. Não é que o Davi é bom, mas é o Deus que eu sirvo, que é o Deus bom, que faz aquilo que a gente não pode fazer. Se não fosse Deus me dando saúde, me direcionando os passos, me livrando das más companhias. Todo mundo aqui eu creio que tem sonhos, mesmo aqueles que são jovens, aqueles que são mais adultos, todos aqui têm sonhos. E nunca desista de sonhar, nunca desista de acreditar naquela palavra que foi lançada diante de Deus nas suas vidas. Nunca desista dos sonhos de Deus na sua vida. E para finalizar, eu queria deixar essa palavra que está aqui em Salmos 37, que diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele falará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, Senhor, meus irmãos, que vocês permaneçam confiando, deleitando-se no Senhor. Eu costumo trazer ao meu coração que o sucesso com Deus é você sentir deleite no Senhor, satisfação nas coisas que o Senhor tem. Isso é o verdadeiro sucesso. A maior obra que Deus fez na minha vida não foram essas aprovações, não foi hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa. A maior obra que Deus fez na minha vida foi a obra da salvação. É aquela que nos vai colocar lá com Ele nos céus, para a honra e glória de Deus, para todos sempre. Quero também aqui enaltecer a figura do pastor Gislene, meus irmãos. Vocês não têm noção do trabalho que o coronel faz lá com a gente. Nesses 3 anos, por muitas vezes, meus irmãos, eu ouvi à mente: meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Porque são muitos desafios que a gente passa aqui. E ali no momento com Deus, todas as terças-feiras que a gente tem, Ele vem, traz uma palavra de ânimo, a gente louva a Deus e a gente renova nossas forças. Então,
louvo a Deus pela vida do pastor Gislene, que ele tenha a sabedoria de Deus para conduzir vocês, que vocês sejam gratos pela vida do pastor Gislene, porque ele realmente é um servo do Senhor que tem nos ajudado bastante aqui naquele curso. Viu, coronel? Eu te agradeço muito. Obrigado pela oportunidade, por ter achado graça em mim para trazer esse pequeno relato sobre a minha vida, e que Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Poderíamos já parar por aqui, mas Deus tem mais. Eu não passei roteiro de testemunho para ele. E vocês vão ver aqui, rapidamente, alguns tópicos que eu coloquei, que nós poderíamos dizer que é mais ou menos um roteiro para ser bem sucedido. E ele falou praticamente tudo isso aqui. Mas eu quero deixar bem claro, eu gosto de ser didático nessas coisas, porque é só aplicar, é só fazer, que dá certo, funciona. Então, vamos colocar aí, por favor. Pode colocar já no último slide. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode colocar no modo de apresentação aí. Focos e cuidados. Queridos, todos os testemunhos de homens e mulheres de Deus que nós formos ouvir, nós vamos ter algumas coisas em comum. A diferença são as peculiaridades da vida de cada um, as dificuldades são diferentes, assim como as qualidades são diferentes, mas nós vamos ter um roteiro de uma vida abençoada. Esse roteiro foi colocado aqui pelo Davi em muitas partes, e nós vamos colocar aqui de forma didática para que você possa compreender. Nós precisamos ter o foco em determinados pontos e alguns cuidados para que a gente atinja o nosso objetivo. O primeiro foco que nós vemos aqui em Josué é o foco nas promessas. Queridos, Deus tem promessas gerais para todos nós. E Deus tem promessas específicas. Promessas gerais. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todo aquele que creu no seu nome, todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Aquele que não poupou mesmo seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as coisas? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. São promessas genéricas, são para todos. Certamente te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Promessa de Deus, genérico, é para todos. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, é para todos. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, promessa para todos. Aqui nós vemos promessas gerais e promessas específicas. Vamos identificar aqui. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até que eu dou os filhos de Israel. Promessa genérica. Essa promessa era para todo o povo, não era só para Josué, era uma promessa genérica. Eu dou essa terra aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como prometi a Moisés. Promessa genérica. Desde o deserto, o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente será o vosso limite. Agora que promessa específica. Aí Deus está falando para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar. Tu farás, Josué, você vai fazer. Quem? Esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Promessa genérica. Mais à frente, ele diz: seja forte, corajoso, para ter o cuidado de fazer tudo conforme a lei, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Mais promessa. E no final, ele diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, tem promessas que são genéricas para todos nós. Nós não podemos esquecer de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Não podemos esquecer de tudo aquilo que a palavra de Deus já disse sobre nós. Não podemos viver a mercê de qualquer palavra que seja de outras pessoas, de palavras de ideologias, de filosofias. Eu tenho insistido muito nisso aqui. Nós temos que viver de acordo com as promessas de Deus para a nossa vida, e a promessa de Deus está aqui. Ela está aqui. Quem é você em Cristo? Quem é você para a palavra de Deus? É isso que importa. Foco nas promessas. Agora eu te pergunto: que promessas Deus fez para você? Talvez Ele não tenha usado alguém, um profeta, alguém para te falar algo, mas é algo que faz ferver o seu coração. E você colocou diante de Deus, e Deus ferveu o seu coração. Pode entender que isso é uma promessa de Deus para você. O que foi que Deus te falou? Quais foram os teus pactos com Deus, as palavras que você firmou diante de Deus? Até hoje, queridos, eu lembro de orações que eu fiz nos meus 15 anos de idade, quando eu me converti. Provas que eu fiz com Deus. E eu falei: Senhor, arde no meu coração o desejo de ser pastor. Eu vou ser pastor, e eu enfrento qualquer coisa que só colocar no meu caminho. Só me dê a minha família comigo, e a unção de Deus na minha vida, e o resto, para mim, é resto. E queridos, Deus ouve, Deus firma. É como um pai com um filho. E Deus abençoa. Como foi colocado aqui, ele teve um sonho e colocou isso diante de Deus, e Deus chancelou e confirmou. Foco na promessa, meu querido. Muitas palavras contrárias virão, muitas dificuldades virão, circunstâncias negativas virão, mas o foco está na promessa. Eu vou, é para lá que eu vou. Foi Deus que falou, foi Deus que prometeu, é Deus que vai fazer. Glória a Deus.
Muita gente está se perdendo no caminho porque perde o foco da promessa. Para conquistar essa terra aqui, tinha que derrubar muralhas, irmãos. Tinham cidades fortificadas, tinha gigantes nessas cidades, exércitos preparados, numa terra que eles conheciam, mas não o povo de Israel. Quantos e quantos obstáculos tinha aqui nesse caminho, mas o foco não pode ser nos obstáculos, o foco não pode ser na dificuldade, o foco tem que estar na promessa. O foco não pode ser o barraco de madeira de hoje, mas tem aquela casa que eu sonho que está lá na frente, a promessa, eu vou chegar lá. Glória a Deus. Existem promessas genéricas de Deus para a sua vida. Creia em todas elas, entenda todas elas. Existem promessas específicas para a sua vida. Esteja focado nelas. Esteja focado nelas. Todos os testemunhos de homens e mulheres de Deus que nós formos ouvir, eles vão falar isso. Foco nas promessas. Eu falei para vocês sobre a primeira oração que eu fiz nesse altar aqui. Eu tinha 17 anos quando a irmã teve a visão lá, que me viu fardado com uns sinais de autoridade nessa minha, nem falou fardado, uniforme, né? E na minha frente uma multidão de uniforme igual ao meu. Nem ela entendeu, nem eu entendi. Sei lá o que é isso. Só entendi que eu ia pregar. 10 anos depois, eu estava no culto da minha posse, estava tocando um hino incomparável, são tuas promessas. Eu lembrei da profecia, eu me vi fardado, com estrela no ombro, sinais de autoridade, insígnias e uma multidão fardada na minha frente. Promessa de Deus. Mas antes desse dia acontecer, tudo tinha dado errado. Eu tive problema em todas as fases do concurso. Mas no dia que parecia impossível, eu vim orar nesse altar aqui e falei para Deus: fiz tudo o que eu podia fazer. Agora eu não tenho mais nada para fazer. Está nas tuas mãos. E se o Senhor quiser me colocar aqui, agora o Senhor vai ter que se virar, porque eu não tenho mais o que fazer não. Para mim está perdido. Um mês depois estava saindo a nomeação. Se Deus tem a promessa, Deus vai cumprir. Olha a promessa e siga em frente. Outra coisa, foco na missão. A missão tem a missão geral e tem missões específicas. Nós vemos especificamente aqui no testemunho que Davi contou. Uma hora o teu sonho é terminar o 2º grau, outra hora o teu sonho é ter uma faculdade, outra hora o teu sonho é ser taifeiro, outra hora o teu sonho é passar num concurso para soldado, daqui a pouco o teu sonho é ser passar num concurso para oficial. Missões específicas, irmãos. Agora tem gente que pensa só lá na frente: ah, meu sonho é um dia ter uma casa muito grande. Aí começa a murmurar e a reclamar pela casa pequena que tem. Ah, eu queria estar num concurso melhor. Começa a murmurar e reclamar pelo emprego que tem. Missões específicas. Foco na missão. Aí Deus fala aqui, ó, Josué foi o ajudante de Moisés. Não sei se ele imaginou que um dia ele ia ser o líder, mas ele era o ajudante de Moisés. E fazia isso de bom grado. Depois Josué foi um dos espias. Foi enviado para ser um dos espias e fez isso de bom grado. Foco na promessa. A promessa às vezes está lá na frente, mas enquanto isso Deus vai me dando missões, pequenas missões. Cumpra todas. Isso é um dar missão cumprida. Se Deus te deu essa missão, cumpra. Vai em frente. Não pare. Foco na missão. Muita gente se perde porque perde o foco da missão, começa a se misturar com outras coisas, vai fazer outras coisas, perde o foco da missão. Deus te deu uma missão específica, cumpra ela hoje, Ele vai te dar uma maior amanhã, você cumpre, até chegar lá. Fases. Nossa vida tem fases.
foco na missão. Em todas as fases tem foco na presença de Deus. Deus fala: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na fase ruim o Senhor está contigo, na fase boa o Senhor está contigo. No momento que tudo parece que está dando errado, o Senhor está contigo. Quando as coisas estão dando certo, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Não existe nenhum segundo nessa vida que o Senhor não esteja contigo. Mas muitos têm deixado de estar com Ele. Deus está aqui, Deus está à disposição, mas às vezes você não ouve, mas às vezes você ignora. Muitos vivendo como se Deus não estivesse por aqui, como se Ele nem estivesse vivo, ignorando a presença de Deus. Josué precisou lembrar da presença de Deus em muitos momentos. Ele vai enfrentar uma cidade fortificada que é Jericó, vai enfrentar exércitos mais poderosos do que o dele. Se ele olha para a circunstância, ele está perdido, mas ele tem que olhar para Deus. Muitas vezes o olhar humano vai dizer para você que não é possível, que não dá. Mas aí você precisa olhar para a presença de Deus na sua vida. Como que é impossível se o Deus do impossível está na minha vida? Como que é impossível se é o Senhor que está diante de mim? Foco na presença de Deus. Nosso foco não pode estar nas palavras dos homens, nosso foco não pode estar no desejo dos homens, nosso foco não pode estar no nosso desejo, o nosso foco tem que estar na presença de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Deus é maior que as circunstâncias, Deus é maior que as suas limitações, Deus é maior que as suas dificuldades. Foco na presença de Deus. As circunstâncias não são maiores do que Deus. As suas limitações não são maiores do que Deus. Chega diante dele e fala: Senhor, tudo que eu podia fazer eu já fiz, e na minha visão agora já era. Mas eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas, e se o Senhor disser que é sim, sim será. Se o Senhor disser que abre a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se o Senhor disser que fecha, também ninguém abre. Nós temos que ser mais focados na presença de Deus nas nossas vidas, irmãos. Muitas pessoas estão se curvando diante das circunstâncias. Muitas pessoas estão se curvando diante das suas limitações. Quem falou para você que Deus depende das suas potencialidades? Quem falou para você que você tem que ser o mais forte, o mais poderoso para vencer? Quantas e quantas guerras Deus venceu com um exército inferior, exatamente para mostrar que o poder era dele? Quantas e quantas vezes Deus mostrou para nós que era dele, que era a mão dele que ia fazer a nossa vitória acontecer. É bom que às vezes a gente passe por umas tribulações para a gente enxergar que não é o poder do nosso braço. O próprio Deus falou para Israel: eu deixei vocês passarem pelos 40 anos no deserto, eu deixei vocês passarem por tudo isso, para vocês entenderem que eu sou o Senhor que te dá a vitória. Para vocês entenderem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para vocês não chegarem lá na terra prometida e dizerem: cheguei aqui pela força do meu braço, cheguei aqui porque eu sou mais inteligente, cheguei aqui porque eu sou mais forte. E não é, queridos. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja capacitado, por mais que você tenha recursos, a vitória vem do Senhor, e toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. A partir do momento que você começa a achar que você é bom demais e que você é capaz demais, você está se afastando do Senhor, está valorizando demais os seus próprios recursos, esquecendo que a presença de Deus é que faz a diferença nas nossas vidas. Foco na presença de Deus, não é o foco nos seus problemas, não é o foco nas suas dificuldades, não é o foco na sua falta de recursos, não é o foco nos adversários, não é o foco no contexto negativo, é o foco na presença de Deus, porque a presença de Deus faz todas as coisas serem possíveis na nossa vida.
foco na promessa, foco na missão, foco na presença de Deus. E 2 cuidados básicos que a gente vê aqui em Josué e que você vai ver na vida de todo mundo que vier testemunhar aqui. Cuidado com a sua mentalidade. O que isso significa? O que ele fala aqui? Não cesse de falar da palavra dia e noite. Não cesse de meditar dia e noite. Por quê? Porque aquilo que você pensa, aquilo que você deixa entrar na sua mente, e aquilo que você fala é o que vai edificando a sua forma de enxergar a vida. Comece a dizer: tudo vai dar errado, tudo sempre é ruim para mim, não presta, não dá certo. Comece a falar isso para você ver. Você começa a pensar isso, falar isso, e isso vira um ciclo negativo na sua vida, e você vai ver coisas ruins acontecendo, porque a sua mentalidade faz aquilo acontecer. Provérbios diz que aquilo que o homem pensa de si, assim ele é. Se você pensar que você é derrotado, você vai agir como derrotado. Se você ficar falando que é derrotado, você vai agir como derrotado. Muita gente fica com brincadeirinha com isso. Como é que você está? Tem que dizer que está bem, né? Não falar que está mal. Não é isso, querido. Não é isso. Não é isso. Não é uma coisa boba assim, não. É você conseguir enxergar quais são as coisas positivas que tem na sua vida. É você conseguir enxergar quais são as oportunidades que Deus está te dando. É você conseguir enxergar em tudo que estiver acontecendo qual é o aprendizado de Deus para você. Não vamos ficar com vitimismo. Não vamos ficar com murmuração, coitadismo, porque isso não nos leva a lugar nenhum. Construa uma mentalidade vitoriosa. Mentalidade vitoriosa. Por isso ele diz aqui, medita na palavra e fala a palavra. Medita e fala. Você está conversando sobre o quê? Você analisa as coisas com base em quê? Tem que ser na palavra, meu irmão. Crie seus filhos com base na palavra. Corrija com base nas palavras, na palavra. Oriente com base na palavra. Tenha relacionamentos com base na palavra. Trabalhe com base na palavra. Pensar na palavra é meditar e falar a palavra. Não cesse de falar do livro da lei, dia e noite. Porque a sua mentalidade gera as suas atitudes. Cuidado com a sua mentalidade. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê. Muito cuidado com tudo isso. E cuidado com o seu procedimento. Você vai ver todas as pessoas que foram bem-sucedidas na presença de Deus dizendo que precisa ter cuidado com o procedimento. Por que Deus fala para Josué? Seja forte, seja corajoso. Procedimento, ser o que você é. Porque as circunstâncias podem ser negativas. Alguém pode vir te dizer não vai dar certo, você não vai conseguir. As pessoas podem querer o seu mal, podem querer te atrapalhar, mas você é forte, você é corajoso, você não fica desanimado, isso está em você. Ninguém tem poder sobre o teu coração, ninguém tem poder sobre a tua mente. As pessoas podem dizer 1000 vezes que não vai dar certo, e você pode ser corajoso e acreditar que vai dar certo, e ir em frente e dar certo. As pessoas podem querer te humilhar, mas é você que vai se sentir humilhado ou não. Ninguém tem o poder de te humilhar. As pessoas têm condições de querer te humilhar e falar coisas ofensivas, mas ninguém tem o poder de te humilhar, porque é você que decide se sente humilhado ou não. E se você é forte, se você é corajoso, se você fica animado, você mesmo ouvindo aquelas coisas, mesmo vendo aquelas coisas, você não deixa isso descer para o seu coração, porque você é forte, você é corajoso e você fica animado. É ordem de Deus. Imagina Josué diante de uma Jericó, uma muralha daquela, que podia passar carruagem em cima.
Se ele vai olhar para aquilo, ele vai ficar desanimado. Vai, já era, acabou. A gente aqui com trombeta aqui do lado de fora, com essas arminhas aqui na mão, enfrentar uma muralha dessa aqui, já era, acabou. As circunstâncias não podem determinar quem você é, meu querido. Você é forte, você é corajoso. Deus falou, seja, não é fique forte. Ficar forte é circunstancial. Seja forte é definitivo. Seja forte. Seja corajoso. Seja. É uma atitude, é um procedimento. Faça. Tenha cuidado de fazer. Repete 2 vezes. Tenha cuidado de fazer. Tenha cuidado de fazer. Fazer segundo a palavra de Deus. Tenha cuidado de fazer. Meu querido, não fique só sonhando, não fique só imaginando. Tenha cuidado de fazer. Fazer conforme a palavra de Deus. Fazer. Deus me prometeu passar no concurso. Faça isso acontecer, meu querido. Ou você vai ficar sentado na tua cadeira esperando o dia que você vai passar no concurso. Tem como você passar se não fizer inscrição? Tem como você passar se não fizer a prova? Pelo amor de Deus. Fazer. Atitude. O que você quer? O que você sonhou? O que Deus te prometeu? Qual é a tua missão? Vai lá e faz. Não adianta ficar esperando acontecer. Faça acontecer. Fazer. Tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Meus queridos, obedecer a Deus faz toda a diferença. Você pega um colega que tinha o sonho de terminar o 2º grau, não sabia nem se fazer faculdade, daqui a pouco está sendo elogiado pelo vice-presidente da República, que é um general. E ele frisa, continue com essa integridade. O que é isso? Fazer conforme a palavra de Deus. Seja íntegro onde você estiver. Seja íntegro no 2º grau, seja no ensino médio, seja íntegro na faculdade, seja íntegro num concurso, seja íntegro na sua empresa. Seja íntegro. Tenha cuidado de fazer conforme a palavra de Deus, porque isso vai fazer diferença na tua vida. Isso vai fazer diferença na tua vida. Quantas e quantas vezes você vai ter oportunidade de fazer o errado? Mas, cuidado. Tenha cuidado de fazer tudo conforme a palavra de Deus. E ter resultados. Ter resultados. Olha só. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ter resultados, meus queridos, ter resultados. Nós não podemos ser cristãos de conversinha, não. Eu sirvo a Deus, eu defendo isso, defendo aquilo outro. Nós temos que ser cristãos que fazem isso sim, mas que tem resultado. Resultado na tua família, prosperidade na tua família, prosperidade no teu casamento, prosperidade na vida dos teus filhos, prosperidade no teu trabalho. Se você tiver foco na promessa, foco na missão, foco na presença de Deus, tiver cuidado com a sua mentalidade e tiver cuidado de ser aquilo que Deus quer que você seja, de fazer aquilo que Deus quer que você faça, você terá resultados. Temos que ter resultados, queridos. Temos que ter. O que não está bem, melhora. Temos que ter resultados. Quando eu falo de resultados, eu não estou falando especificamente de passar numa prova. Eu estou falando de produzir a vontade de Deus no nosso vida. Aqui, Davi contou o testemunho de vitória. Eu também tenho testemunho de vitória, muitos aqui têm. Mas nós também temos testemunhos de momentos que a gente talvez perdeu. Talvez não deu certo. E é assim. No mundo teremos aflições. Não é negócio, estou aqui orando, servindo a Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo na perspectiva divina. Mas às vezes eu quero passar naquela prova ali e a gente perde. Eu me lembro que eu fiz uma prova que eu fiquei muito chateado porque eu não passei. Era uma prova da ABIN, irmãos. Eu queria ser da ABIN naquela época.
fiz a prova da ABIN. Fiquei, eu acho que por 2 questões. Eu fiquei muito chateado e fui orar a Deus. E Deus me deu resposta. Nem sempre dá uma resposta clara para essas coisas, não. Mas naquela Ele me deu. Ele falou: eu não te chamei para você ser um agente secreto. Eu te chamei para você estar em exposição. Eu falei: eita. E isso foi claro para mim. Eu ainda não sabia o que seria, mas eu já sabia o que não seria. E assim, naquela eu perdi, irmãos. Graças a Deus que eu perdi, porque não era o propósito do Senhor. Então entenda isso. Quando eu falo aqui de ter resultado, é você ser um homem de Deus ou mulher de Deus, exercer bem os seus papéis, correr atrás dos sonhos, da missão, fazer o seu melhor. E é certeza, eu te garanto, é certeza. A palavra de Deus é que garante, é certeza. Se você tiver um foco na promessa, se você tiver um foco na missão, se você tiver um foco na presença de Deus na sua vida, se você tiver o cuidado com a sua mentalidade e o cuidado com o seu procedimento, é certeza que você vai ser bem sucedido. Amém? Amém. É certeza. Nada pode impedir. Nada pode impedir. E ser bem sucedido é você estar no centro da vontade de Deus. Porque Ele te prometeu vida plena. E se você fizer isso, funciona. Entenderam aqui, queridos? Isso aqui funciona, pelo amor de Deus, isso aqui funciona. Jovens, isso aqui funciona. Isso funciona. Falo para vocês, jovens, isso aqui funciona. E para vocês, adultos, isso aqui funciona. Pode ter certeza que isso aqui funciona. Glória a Deus. Amém? Amém. Obediência gera bênção. Obedece e vai ser abençoado. É relativamente simples. O difícil é obedecer em alguns momentos, mas aí o Espírito de Deus é que nos fortalece. Nenhum de nós aqui tem poder para ser obediente plenamente a Deus. Não temos. Nós somos limitados, precisamos do Espírito Santo de Deus. A gente falha, mas às vezes a gente precisa crescer, ser corrigido e às vezes até ser repreendido para melhorar. Não pode abaixar a cabeça e desistir. Vamos repetir então? Foco. Qual o primeiro aí? Vamos ler aí. Foco na promessa. Foco na missão. Foco na presença de Deus. Cuidado com o seu procedimento. Funciona. Bota isso em prática e você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor, nós vamos orar. No seu lugar, no seu lugar. O que é que está tirando você do foco? Coloque isso diante de Deus.
Olhamos para o tamanho das circunstâncias negativas, o tamanho dos adversários, e às vezes nos sentimos pequenos, esquecendo que a presença maravilhosa do Senhor é maior do que todas as coisas. Então, Senhor Deus, hoje, renova, Senhor Deus, a atitude, para que nós tenhamos o foco nas promessas, o foco na missão, o foco na Tua presença. Ó Deus, renova em nós o cuidado com a nossa mentalidade. Não nos deixe ser medíocres, pensando coisas medíocres. Não nos deixe ser pecaminosos, pensando coisas pecaminosas. Senhor, renova a nossa mente, nossa forma de pensar, que seja baseada na palavra. Nossas falas, nossa linguagem, que seja baseada na palavra. Em nome de Jesus, renova, Deus, esse nosso jeito de ser, renova o nosso procedimento, que nós sejamos, que faça parte de nós, que nós sejamos corajosos, que nós sejamos fortes, que nós sejamos animados, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos prometeu que o Senhor fará, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer, cumprir aquilo que o Senhor entregar nas nossas mãos, e que possamos ter aqueles resultados que agradam ao Senhor, porque nós estamos tomando as atitudes corretas. Não nos deixe, Deus, agir como fracassados, porque o Senhor nos chamou para vencer. Cada um aqui no seu ambiente, cada um no seu contexto, mas o Senhor nos chamou para vencer. O Senhor nos chamou para ser abençoados e abençoadores. O Senhor nos chamou para ir adiante. O Senhor nos chamou para fazer mais, para glorificar o Teu nome, para alcançar vidas. E que assim seja na vida de cada um de nós. Não nos deixe ser levados, simplesmente levados para lá e para cá, por grupos, por culturas, por filosofias. Não, ó Deus, que nós sejamos levados pelo Teu Espírito, para onde o Senhor quiser nos levar, para fazer aquilo que o Senhor quiser que nós façamos, para dar testemunho do Senhor onde nós estivermos, que o Teu nome seja glorificado, e nós possamos, ó Deus, romper toda e qualquer barreira, para o vigor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão abençoados? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, vamos passar aqui o vídeo. Tá aí o vídeo da cantina?